Além de scripts e local scripts, o Roblox ainda tem o conceito de module scripts, que permite que você crie componentes, código reutilizável e módulos. Vamos ver como que isso funciona. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe o sininho de notificação ativo para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo. Acesse o Trello do CriaJogo para você acompanhar os conteúdos sugeridos e os próximos conteúdos. E faça parte da comunidade CriaJogo no Discord. Interaja com os inscritos e interaja comigo. O link está na descrição do vídeo. Agora sim, vamos começar! Em desenvolvimento de software, é muito comum você criar e precisar criar configurações, você ter código que você utiliza várias vezes em vários locais, né, código repetido, e você ter código que você cria componentes. Por exemplo, no jogo você tem um componente que se classifica inimigos. Cada inimigo é um componente, é um módulo. Cada item que o usuário pode pegar e comprar é um módulo, sendo que, por sua vez, a classe item também é um módulo. E o Roblox também permite isso, usando a funcionalidade nativa de Lua de importação, require. Como é que isso funciona? Eu tenho aqui no meu jogo alguns módulos, como você já pode ver, é representado por esse ícone do script com uma partezinha cinza, aqui, ó, Insert Object, Module Script. Você pode colocar o Module Script em qualquer lugar, porque em qualquer lugar que aceite Local Script e Script, porque ele também é um script. Tá aqui, tá vendo? Primeiramente, como que o Roblox trata isso? Diferente assim dos outros scripts, o módulo jamais executa quando o jogo começa. O módulo só vai executar quando você chamar require e importar ele. Você importa ele da mesma forma que você importa outros itens. Você chama a storage que ele está, ou a parte que ele está, enfim. O nome do script está aqui, ó. Por exemplo, aqui. Utils, require, replicated storage, está aqui. Utils. Utils é o nome que eu uso já desde quando eu comecei a programar vários anos atrás, que é funções utilitárias, que não se classificam assim num só item. Elas servem para conceitos gerais utilitários, né? Ou quando eu tenho funções repetidas, às vezes eu acabo colocando tudo numa classe ou num módulo utils, não só em Roblox, mas aonde quer que eu programe, né? Então, ó, mais em outro script aqui, ó, utils, aqui eu uso utils. Então, eu tenho praticamente chamada de utils em todo o meu código. Mas isso aí não é pesado toda vez você importar, você chamar, aí vem a peça-chave. No momento que você chama o require, a primeira vez que você chamar um require, então digamos que a primeira vez é chamado, que o Roblox vai interpretar os scripts, é nesse meu server script service game controller, que é o script principal, o Roblox vai detectar isso aqui. Ele vai fazer o seguinte: ele vai executar apenas essa vez, esse código vai ficar disponível na memória compilado, e aí todas as outras vezes que eu chamar no lado do servidor, ele já vai chamar esse código compilado, ele não vai executar novamente, e o código já está parte de todos os scripts. Então, não afeta em absolutamente nada na performance em lugar nenhum, pelo contrário, é como se fosse parte dos scripts. Aí no caso, ele vai ser executado mais uma vez, apenas uma vez por cliente. Então aqui, utils, require. Para esse cliente que está abrindo, digamos o jogador 1, vai ser required e compilado uma vez, depois vai ser utilizado. Para outro jogador, também vai ser compilado uma vez no cliente dele, no computador dele. Então é assim que acontece a execução. E para que então que serve? Primeiramente, em programação, em qualquer software é muito comum você ter algoritmos, necessidades que você repete ou precisa a todo instante. Então não tem por que você ficar repetindo o código em cada lugar que você precisa disso. E eu já notei que no Roblox o pessoal repete muito toda hora, o que pode ser um caos para gerenciar esse código, para editar depois. Principalmente a maioria dos desenvolvedores Roblox, e não só os novos, mas também muita gente experiente que eu já vi compartilhando código e plugin, repete, por exemplo, números, repete dados dentro do script, e do script local script não modulariza isso e nem mesmo coloca, por exemplo, no cabeçalho, por exemplo, você poderia colocar aqui, ó, local attack power 100, beleza, poder de ataque. Agora o pessoal faz o seguinte, eles digitam
100 para lá, 100 para cá, 100 para cá, sem jamais colocar numa variável. Aí depois, se você quiser alterar esse attack power, você vai ter que ficar buscando. Se você tiver 50 scripts no seu jogo, você vai acabar deixando alguns dados de lado. Isso é extremamente antiprofissional e amador. É amador, você é um amador se você ficar repetindo o código, se você ficar colocando valores de configuração, valores numéricos, valores de string diretamente no código. É óbvio, por exemplo, se eu aqui, ó, wait for child backpack, eu não estou dizendo esse valor de string, eu estou dizendo, por exemplo, casos como esse aqui, ó. O nome do power-up é Immunity Bubble. Então, se eu fosse toda vez digitar isso no meu código, e depois que eu quisesse alterar o nome do item, eu ia ter que ficar buscando, substituindo. O Roblox não tem uma busca fácil, não tem uma forma de você trabalhar no projeto inteiro como um ambiente mais profissional de desenvolvimento. Ou você se organiza desde o começo, ou você vai entrar no inferno. Pode parecer exagero, mas é verdade. Porque eu trabalho há 22 anos com desenvolvimento de software. Eu já pequei muito nos meus primeiros anos, porque é normal, né? Você está aprendendo. E depois entrei em projetos já em andamento, assim, que você acaba ficando louco porque você não consegue gerenciar e você não consegue alterar, você não sabe onde está isso ou está aquilo, ou você vê o mesmo código em 50 lugares diferentes, às vezes até mais. Por exemplo, em Roblox, você tem que sempre obter, por exemplo, uma parte do caractere ou do humanoide, você tem que verificar que ele está vivo ou não. Então eu criei aqui, por exemplo, uma função, ó, executar um callback, uma função que eu passo para cada jogador, está aqui. Aí eu tenho uma outra função, executar callback para cada jogador vivo. Eu posso chamar essas duas juntas aqui, executar para cada player, então eu já estou reutilizando uma função do meu próprio módulo, e eu chamo daí uma função para ver se cada um desses players está vivo, e se estiver vivo, eu executo um callback passando o player, passando o humanoide. A partir disso eu posso executar qualquer coisa para esses humanoides. Agora, eu já vi plugins, eu já vi códigos de Roblox que centenas de vezes repete isso em todos os lugares. O cara vai lá e digita tudo de novo, todas as vezes. O pessoal nem mesmo faz isso aqui. Colocar uma função pode ser dentro do código, não precisa nem colocar um módulo, não. Repete. Isso é extremamente amador. Não importa, eu tenho um jogo na front page, não. Você teve um jogo na front page, parabéns, você desenvolveu. Mas como um programador, você ainda tem vários traços de amadorismo e, para sinceramente, de preguiça. Qual que é a dificuldade de você chegar, criar um módulo script ou criar funções reutilizáveis no começo dos seus scripts, no fim, enfim. Outro fator de preguiça é você, por exemplo, ficar repetindo strings porque você não quer subir e colocar uma variável lá com um nome qualquer que seja, entendeu? Então isso é extremamente amador. Os módulos scripts estão aqui para ajudar muito nisso. Agora eu vou mostrar para você quais são as formas de criar. Primeiro, o mais comum é você criar um module script para configuração. Você vai então em Insert Object, Module Script, e note que o Module Script é só uma tabela Lua. É o conceito de você estar criando aqui uma tabela, você pode dizer que é um conceito de uma classe. Quando você cria só assim com configuração, isso aqui é uma tabela pura. Mas tabelas, no final da conta, são sempre classes, né? Então aqui, ó, eu tenho configurações privadas do jogo, que então estão no Server Script Service, isso aqui não é acessado lá do cliente. E aqui então eu coloquei algumas configurações que eu reutilizo nos scripts, não em nenhum local script. Tá? Então eu criei uma tabela, simplesmente, no módulo você tem que colocar um return no final do módulo, retornando a tabela que você criou. O outro uso, eu tenho isso aqui que eu defino, no caso, o componente de power-ups, que são de poderes que podem ser comprados no jogo. Aqui, olha como esse aqui eu já fiz diferente. Aqui eu estou importando itens normalmente, como importo script, local script. Eu tenho essa tabela aqui, power-ups, com algumas configurações. Inclusive, esse módulo importa outros módulos, porque é código Lua, não tem separação. Código Lua é código Lua. Aí eu tenho local functions, essas local functions não são acessíveis fora do módulo, diretamente. Aí aqui eu criei, tá vendo, uma classe Lua usando essa tabela power-ups. Tá vendo que tem uma função, um método, né? Eu tenho acesso a esse método. Ó, eu tenho acesso a esses métodos com self. E aqui no final eu retorno power-ups. Então, o que eu estou retornando? Eu estou retornando as funções da tabela power-up, que são a create e remove, e essa configuração aqui.
Isso aqui é Lua padrão, Lua básica, e você pode então assistir uma série de introdução à programação. Uma outra forma, você pode retornar uma função diretamente. Então, por exemplo, aqui, player. Ó, não preciso nem colocar aquilo ali. Posso colocar aqui, na verdade, assim, return game.players. É óbvio que isso aqui não faz sentido você ter um módulo só para isso aqui, mas é só para você ter ideia. Você pode retornar diretamente, salva aqui o módulo, getPlayers, e aí você retorna essa função direto. Isso aqui é pura lua, né? Eu posso, inclusive, retornar a tabela diretamente aqui. Ó. Nome igual nome, ataque igual 45. Então aí você pode ter um módulo bem enxuto e tudo aqui dentro. Inclusive aqui dentro pode ter também atacar, function. Enfim, uma tabela lua, né? É lua básica isso daqui. Vamos ver aqui um outro. Se você ver aqui no Replicated Storage, que daí eu compartilho tanto com o servidor quanto com o player, eu tenho mais módulos ainda. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Isso aqui são dados que podem ser públicos. Aqui, deixa eu apagar esse getPlayer. Esses aqui são dados que não podem ir publicamente, só o servidor pode ver. Aqui na utilitários, ó, vamos ver coisas que eu criei. Tem uma função aqui para obter um bom número item randômico. Por exemplo, se eu tenho 4 plataformas que o usuário pode dar um spawn e começar. Antes de repetir a plataforma, eu acabo utilizando todas com essa função. Então eu escolho uma que ainda não foi utilizada. Se já todas foram utilizadas, eu começo do zero. Aqui, como eu já tinha mostrado, eu executo uma função para cada jogador vivo. Aqui uma função para todos os jogadores, vivo ou não. Essa aqui é uma função para você tentar obter uma peça de um personagem. O que seria isso? Pegar o braço, a perna, o torso. Inclusive você pode fornecer um nome tanto para o R6 quanto para o R5. Então eu posso colocar aqui torso, upper torso, right arm, right upper arm. E aqui eu vou lá e reutilizo essa função dessa forma. Então eu coloco aqui, tenta obter torso, tenta obter o braço. Uma função para NAM, uma função para ver se o item está em array. Ó, isso aqui também que é muito... É uma das coisas mais comuns no Roblox. Quando um humanoide leva um dano ou morre, você adiciona uma creator tag para esse kill ir para o site em números de kills automaticamente. Aí eu vi, por exemplo, até tutorial oficial no canal do YouTube do Roblox.com, em que o tutorial fica repetindo isso aqui em todas as vezes que ele precisa fazer um tag. Qual que é a dificuldade, qual que é a preguiça de você não chegar e criar uma função para isso, entendeu? Ó, para você ter ideia, eu tenho aqui no local script de controle do jogador. Esse local script, o jogo ainda nem está pronto, já tem mais de 1235 linhas. Agora, se eu digitar aqui, ó, utils, 2 pontos. Eu tenho já 14 usos de funções, power up types, 6 usos. Se eu vier aqui agora no game controller, utils, 10 usos, settings. Settings eu tenho 23 usos. Aqui de novo no script, no control script. 48 usos de configurações. Imagina se eu tivesse colocado tudo isso na mão e depois eu quisesse alterar. Imagina a complicação. Então eu tenho 48 chamadas de settings, de configurações, que é esse script, tanto de configuração da arma, de cada tipo de arma. Daí eu tenho até funções utilitárias aqui, né? Então, calcular velocidade. Isso aí eu posso usar em vários scripts, vários players. Eu vou calcular a velocidade da arma no módulo de arma, porque esse é um módulo da arma, ele está modularizado aqui. Aqui tem configurações de tudo, de nome, tiro, quais os sons e tudo mais. Não faz sentido você não usar módulos porque está aqui. Ó, por exemplo, onde eu estou usando aqui, utils. Get player by name. Add creator tab. E você vai, assim que você usa, você chama no seu código como qualquer outra função. Perfeito?